Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, não temos aí esse feedback aí dos irmãos, mas estamos iniciando, neste momento, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Então vamos estar aqui ligados, a partir de agora, adorando esse Deus que é tremendo, esse Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas, amém? Você que concorda comigo, que está aí em casa, você pode se expressar aí na sua casa, porque você não se expressa para mim, você se expressa para Deus, e Deus, Ele mesmo, nós não estando juntos, eu não estando lhe vendo, mas Deus está lhe vendo, Ele sabe verdadeiramente qual é a sua motivação. Então nesta noite a gente estará aqui com mais um culto online, dessa vez aqui pelo YouTube, pela primeira vez, mas queremos assim a participação dos irmãos, que os irmãos aí estejam em casa adorando ao nosso Deus, amém? E eu quero aqui, para a gente dar início, eu quero ler o Salmo 148, do versículo 11 em diante, que diz: Reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Amém? Então esse texto aqui, esse capítulo fala, né, se você pegar ele do início, você percebe que aqui o salmista faz, na verdade, uma convocação a todo ser criado a louvar ao Senhor. E por último, ele chama as pessoas, desde a sua mais alta autoridade, da sua mais alta posição social, a posição social mais simples. Mas uma coisa é certa, nesse texto ele deixa claro, para mim e para você e para todos quantos leem e entendem pelo Espírito esse capítulo de Salmo 148. Toda a criação foi feita com um único propósito: louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. E assim também você e eu fomos feitos com um propósito: adorar, glorificar, exaltar o nome desse Deus que é tremendo. A única diferença da gente para o resto dos seres humanos, para o resto da criação, é que nós, além de adorarmos, nós não adoramos como a criação, o resto da criação, porque nós temos algo que eles não têm. Nós temos o entendimento de quem é Deus, nós temos a compreensão de quem é Deus, nós temos o livre-arbítrio, coisa que ela não tem, para podermos adorar. Então nesta noite eu quero que você use o livre-arbítrio que Deus lhe deu, para poder você glorificar, exaltar e bendizer o teu santo e poderoso nome, porque todo o resto da criação, ela louva, ela engrandece, ela bendiz o nome do Senhor na sua vivência, no seu estado de vida. E eu quero que você nesta noite, junto conosco, possa se unir, usando desse poder que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio, de adorar a Deus, não por imposição, não por força, nem por barganha, mas sim por uma atitude de coração, glorificar, exaltar e bendizer o nome desse Deus que é tremendo. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Se você puder ficar de pé, fique de pé. E a gente vai estar agora adorando ao nosso Deus através da nossa oração inicial. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Deus, ó Pai, nós estamos aqui reunidos para poder te adorar, Deus, ó Pai, e te engrandecer. Aonde, ó Deus, ó Pai, esse sinal chegar, aonde, ó Deus, ó Pai, esse sinal for acessado, aonde, ó Deus, ó Pai, houver um servo do Senhor junto conosco, possamos glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Que o teu Espírito nesse momento entre em cada casa que esse link for aberto e convença, ó Deus, ó Pai, as pessoas que aí estão, para poder adorar, glorificar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Nesta noite, Deus, ó Pai, teu Espírito continua com a liberdade que sempre teve
que tem, que é de nos levar à sala do trono, à sala do Todo-Poderoso, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Adore ao Senhor aí no seu lugar, aí na sua casa. Glorifique o nome do Senhor, porque foi para isso que Deus lhe fez. Deus lhe deu o Espírito para que você possa adorar a Ele. Então vamos adorar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adore a Deus. Adore a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda a glória. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia. Nesse momento eu convido você que está em sua casa, se puder e tiver disponibilidade, de levantar, ficar em pé e nesse momento junto com a gente adorar ao Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos e desfrutar da experiência que o Espírito Santo tem para nos proporcionar nessa noite. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos e enche-me de novo. Clame a Ele, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ora vem como em Pentecostes. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nos toca essa noite, ó Pai. Nos conforta, nos abraça, nos enche, ó Pai, daquilo que só a Tua presença pode nos dar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha arder como chama, como brasa em nossos corações. Que venhamos ser, ó Pai, revigorados na Tua presença, pela Tua palavra, ó Pai. Verdadeiramente nos leva a estar olhando para a Tua face, a queremos ter mais entendimento de Ti, da Tua palavra. Nos
de novo. Deixe-me, de novo. Oh, aleluias, glória a Deus. Oh, Pai. Aleluias. Nesse momento, coloque a mão no seu coração. Você que está em sua casa, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Nesse momento eu não posso estar te vendo, mas sei que o Espírito Santo de Deus está tocando verdadeiramente em seu coração. Está lhe mostrando maravilhas e milagres. Porque nós sabemos que, dependente de todas as coisas, queira qualquer coisa aconteça, sabemos que a mão do Senhor está sobre cada um de nós. Ele está nos guiando a qualquer passo que damos, cada livramento em nossos dias, cada olhar, cada segundo, cada fôlego de ar que respiramos, cada momento que nos dispomos a fazer a vontade de Deus ou não. Verdadeiramente, o Senhor tem tocado e chamado aqueles que são filhos. Então, nesse momento, eu convido você que é filho. Eu convido você que é escolhido de Deus a dizer e proclamar que o reino do Senhor é eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. E assim, em uma só voz, toda a igreja proclama e adora o Espírito do Senhor. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Proclame o Senhor dessa maneira. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Adore, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia, Senhor. Verdadeiramente, ó Pai, temos sentido todas as circunstâncias, ó Pai, ao nosso redor. Estamos vivendo, ó Pai, nessa época, nessas circunstâncias. E o Senhor bem conhece, ó Pai, todas as necessidades. O Senhor reconhece e sabe, conhece melhor do que ninguém tudo que está acontecendo no mundo, ó Pai. Então, verdadeiramente, ó Pai, nós como igreja, clamamos a Tua face e pedimos, ó Pai, reverte essa história, reverte, ó Pai, essa situação, essa circunstância. Derrama, ó Pai, das Tuas mãos a água que traz vida, o óleo da unção, ó Pai. Nos levanta, Senhor, como igreja nessa geração, para proclamar, ó Pai, o Teu reino a todas as nações. Nos leva a sermos canais, ó Pai, verdadeiramente
guiados e tomados pelo Teu Espírito Santo, independente, ó Pai, das circunstâncias, dos momentos, das situações, venhamos nos colocar, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, com o coração temeroso e ardente, em chama viva, em brasa viva, ó Pai, um fogo cerrado, ó Pai, dentro do nosso coração, que nos leva a buscar, a estar em Tua presença, a clamar o Teu nome, Abba, Pai, venha, olha para mim, ó Pai, toca essa nação, sara, ó Pai, este mundo, ó Pai, aleluias. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, só tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, e pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja, a tua igreja te adora, te adora, te adora, te adora, te adora. Tua igreja te adora. Nesse momento, eu convido você que está em sua casa a aplaudir o Senhor. Bata a palma o mais forte que você conseguir, que você puder, dentro da sua casa. Aplauda o Senhor por esse momento. Por mesmo com todas as circunstâncias e situações, estamos aqui hoje realizando esse culto online, para que você que está em casa não venha ser podado de estar adorando ao Senhor nessa noite. De verdadeiramente nesse momento, não juntos, mas conectados, porque somos um só corpo, uma só igreja. E por isso estamos conectados nesse momento. Não podemos estar juntos devido às situações. Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele nos dá todas as ferramentas possíveis para nesse momento, para nós podermos estar nesse momento juntos, unidos, em espírito, em coração, em grito, em clamor, em oração e adoração. Eu não
posso te ver. Você está me vendo, mas eu não posso te ver. Mas eu sei que nesse momento, nesse exato momento, você está alegre na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo nessa noite está movendo as coisas ao seu redor. Deus tem estendido a mão enorme dele sobre você. E dela tem descido bênçãos, curas. Ah, mas eu estou fraco. Como é que podes dizer que da mão de Deus está descendo sobre mim as maravilhas do reino dele? Eu estou fraco. E na palavra do Senhor ele diz: quando sou fraco é que sou forte. Porque é na nossa fraqueza em que o Senhor nos aprimora. É na nossa fraqueza em que o Senhor nos ensina. É na nossa fraqueza que Ele nos faz levantar. E a cada passo, e a cada momento em que estamos subindo esse processo de sabermos que estamos saindo do chão, levantando as nossas cabeças, os nossos olhos, e olhando não para as circunstâncias, não para as muralhas, para todas as coisas que estão nos rodeando, verdadeiramente estamos olhando ao Pai. Estamos olhando verdadeiramente para o Pai, nos remetendo à presença de Cristo, nos remetendo à força que o Espírito Santo nos dá através da mão poderosa do nosso Criador. E por isso, nesse momento, eu peço a você que não se liga, você está em sua casa. Se solte, se abra, deixa que o Espírito Santo te tome com o fôlego, mas tão grande que você não vai conseguir sair de dentro da presença dele. Deixa Deus te usar, deixa Deus te mover. Conforme Ele quer, Ele atrás. Não tem por que ter vergonha, você está sozinho. Talvez se tiver com seus familiares, mas são pessoas que Ele vê todos os dias. Então nesse momento, se possível, mas os meus pais não conhecem a Cristo. Então nesse momento, levante, tome o espírito de ousadia que Deus te deu e seja um canal em sua casa para resplandecer a glória de Cristo a todas as pessoas que estão aí. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Só pra me encontrar, não posso
ousada, amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Alguém deixa tormenta e nome só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. De Deus. Ele deixa as 99 em favor de uma. Ele deixa as 99 para encontrar você. Independente de onde você esteja, do que esteja fazendo, ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste de você. Ele não vai deixar você se perder, ele vai trazer você. Ele vai te trazer, ele vai te encher, ele vai te moldar, ele vai te usar, ele vai te renovar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele entregou o único filho seu. O único filho seu. Ele entregou em favor da graça, do amor, do toque, do amor. Ele espalhou a cruz, ele espalhou, ele derrotou. O inferno não pode vencer, porque a mão de Deus está sobre você. Você não é fraco, você é forte.
está em você. Então tome a ousadia que Deus te colocou. Use-a, assim diz o Senhor. Use-a, o impressionante, infinito, o ousado amor de Deus, que deixa 99 para ir atrás de uma. Eu não posso contar, nem merecer, porque todas as questões Ele ainda se entregou por mim. Ele se entregou por mim. Me deu acesso à vida eterna por Cristo. Me deu acesso, graça de Deus. Infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, convido o pastor, que estará agora encabeçando o nosso segundo período do culto, com a palavra, amém? Saia não, fica aí. Fica aí, que se o Espírito Santo já falou com você, nesse intermédio ele tem muito mais para falar com você, amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a vocês que nos veem aí, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero trazer uma palavra aqui para os nossos corações nessa noite, uma palavra como é sempre a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de esperança. Essa é a palavra que eu quero trazer à sua vida nessa noite, uma palavra de esperança. Em meio ao caos, Deus é sempre Deus. Em meio à adversidade, Deus continua sendo Deus. Em meio em qualquer situação e circunstância, Ele não muda, Ele é Deus. Amém? E assim como Ele usou de misericórdia, graça e poder para libertar, para salvar todos aqueles que depositaram a sua fé nele, não vai ser diferente comigo e não vai ser diferente com você. Ele é o mesmo Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24, que eu quero trazer uma palavra nessa noite de esperança à sua vida. Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ele reina para todos sempre. Aleluias. Essa é a minha fé. Se você concorda comigo, se você crê junto comigo, dê um glória a Deus aí na sua casa. Aí onde você está, dê um glória a Deus. O diabo, ele faz as artimanhas dele para tentar paralisar a igreja. Mas é o contrário. Quanto mais ele usa das artimanhas para tentar paralisar, bloquear a igreja, mais a igreja se expande. Não foi diferente. Lá em Atos dos Apóstolos, quando ele tentou, matando um dos apóstolos, tentou paralisar a igreja, e depois começou a perseguir os cristãos que ali se encontravam. O que aconteceu é que os irmãos que lá estavam começaram a sair de cidade em cidade pregando o evangelho. E pessoas que nunca ouviram o evangelho, que nunca tinham sido alcançadas por evangelho, foram salvas. O diabo tentou paralisar a igreja, mas ele abriu portas. E hoje nós estamos aqui, trazendo uma palavra para você na sua casa, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Em meio a esse momento de dificuldade,
em meio a esse momento de angústia, em meio a esse momento de tantas coisas que acontecem. São muitas vozes diante dessa situação que nós nos encontramos hoje. Umas diz uma coisa, outras contradiz, e a gente que não tem a claridade de como realmente se processa as coisas, a gente fica em meio a um tiroteio de informações. De um lado, um diz uma coisa, do outro, outro diz outra, e a gente fica no meio. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Tudo isso que está acontecendo não é algo que Jesus não tenha dito. Não é algo que Jesus não tenha trabalhado com os seus discípulos e com a sua igreja. Se você é igreja do Senhor Jesus Cristo, se você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, certamente você já ouviu falar, você já obteve o conhecimento de que não somente isso, mas que coisas maiores iriam acontecer, ou irão acontecer, melhor dizendo. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, e vocês já encontraram, Mateus no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, que diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engana, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí na sua casa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu Espírito, Deus, ó Pai, que habita em nós, que venha nesse momento uma unção, ó Pai do alto dos céus, sobre as nossas vidas, sobre a minha, para ministrar a palavra e entender e receber a palavra no meu coração. Para aqueles que me ouvem, ó Deus, ó Pai, que não ouçam a mim, mas que ouçam o teu Espírito. E essa palavra chegue com uma palavra de vida e de esperança no coração daqueles que estão me ouvindo. Seja lá onde eles estiverem, ó Deus, que nesse momento a tua palavra vá de encontro à necessidade de cada um dos que me ouvem. Aonde essa palavra chegar, chegue, ó Deus, ó Pai, como uma semente de vida, uma semente de esperança, uma semente, ó Deus, ó Pai, que rompa, ó Deus, ó Pai, e leve à falência o caos, a desesperança, leve à falência, ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que tem se levantado nesses dias. Mas, ó Deus, ó Pai, ministra o nosso coração, como, ó Deus, ó Pai, um alicerce firme essa palavra, para que jamais possamos, ó Deus, ó Pai, nos desviar dela, ou nem que venhamos nos esquecermos, mas que venhamos viver essa palavra, ó Deus, ó Pai, com poder, ó Deus, ó Pai, resistindo e fazendo frente a todo o poder das trevas que se levantam contra a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito fale nesse lugar, ministre em cada canto que essa voz chegar, e semeie uma semente de vida e de esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero nesta noite falar um pouco sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Fazer você lembrar do que Deus, na sua infinita grandeza, já preparou para que você, igreja do Senhor,
não pereça, né? E não esqueça o Deus que tem as promessas e fez a sua igreja. Porque isso é importante. É importante a gente lembrar das promessas, é o que mais se lembram hoje, é das promessas. Mas uma coisa também é fato e é verdadeiro. Não podemos esquecer do Deus que fez as promessas. Porque senão estaremos se esbaldando ou fazendo das promessas Deus. E as promessas não é Deus. Deus é Deus. Deus é quem fez as promessas e fez com que elas se cumprissem e que se cumpram em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho visto muitas pessoas nesses dias, tenho visto nesses dias uma igreja aflita, temerosa e ansiosa diante de uma coisa que não deve ter a importância que está tendo dada, espiritualmente falando. Estamos vivendo hoje diante de uma situação que a gente precisa parar para fazer uma análise. Estamos diante de um fato no qual a gente tem vivido. Mas eu quero dizer uma coisa a você que me ouve nessa noite. Deus tem promessas para a sua vida. E não importa a situação ou a circunstância. Se você está em um momento de fartura, ou no momento no qual seja de escassez, no momento que você esteja, seja lá qualquer que for, Deus é o mesmo e as suas promessas sobre a sua vida, ela não muda. Mesmo que você esteja em um momento de escassez ou em um momento de fartura, a promessa de Deus, ela é a mesma para a sua vida. O que muda não são as promessas de Deus. O que muda é animosidade, é a intenção do coração do homem. É verdadeiramente como o homem se relaciona com esse Deus que fez as promessas e como esse homem se relaciona com as promessas que esse Deus fez. Isso é o que faz a diferença na vida do homem, porque Deus é o mesmo. Ele salvou homens e mulheres e não vai deixar de salvar nem a mim nem a você. Ele salvou homens e mulheres que se dispuseram a colocar a sua fé nele. E se você e eu fizermos a mesma coisa, colocar a nossa fé no Senhor, certamente encontraremos salvação, palavra de vida e de esperança para mudar a nossa sorte. Não tem situação difícil para o nosso Deus. Tem para nós, mas para Deus não. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Para Deus nada é impossível. E eu quero aqui tratar esse texto que a gente acabou de ler. Esse texto aqui no capítulo 24 de Mateus. Esse capítulo é um capítulo um tanto que é um pouco complexo. Até mesmo os doutores, né? Os doutores estudiosos da Bíblia, há uma certa controvérsia. Há alguns que afirmam que essa passagem aqui, Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Há outros que afirmam que esse texto está falando sobre os fins dos tempos. Há outros que dizem que há um emaranhado aqui, onde Jesus fala tanto de uma coisa como de outra. Mas, enfim, esse texto nos norteia pelo início dele. Pelo início dele a gente vai encontrar um norte para saber o que Jesus está falando aqui nesse texto aos seus discípulos. Observe também uma situação. Jesus aqui não está falando. Amém? Quem estiver conectado aí, dá uma curtida aí para a gente ter uma ideia de quem está conectado conosco aí, né? Dê uma curtidazinha aí que a gente reiniciou um problemazinho aqui na net, né? A net caiu, quando cai aí encerra. A gente reabriu nesse novo link, vamos dar prosseguimento, né, à nossa ministração. Amém? Então, glória a Deus. Parei aqui onde eu estava falando, né, sobre o momento em qual Jesus, na verdade, estava falando com os seus discípulos, né? Falando aos seus discípulos a respeito, né, das grandiosidades, enquanto os discípulos se admiravam, né, das belezas do templo,
Jesus olhou para aquilo ali e deu, na verdade, uma palavra, uma profecia sobre Jerusalém, sobre especificamente o templo. Diz que ali não ficaria pedra sobre pedra. E mais um pouco adiante, quando chega no versículo 3 em diante, a gente vê o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que vem a sequência dele, que é o capítulo 25. Ele aqui fazem algumas perguntas a Jesus. A primeira pergunta que ele faz aqui a Jesus, disse lá, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí quando chegou aqui em particular, os discípulos começaram a perguntar a Jesus, quando isso iria acontecer? Para que a gente possa entender esse capítulo, como capítulo 25 também, é necessário que a gente pegue por início, por princípio, essas perguntas que aqui foram feitas. Porque a partir, depois dessas perguntas, Jesus começa a responder essas perguntas aos seus discípulos. Então ele faz a pergunta, quando aconteceria a destruição do templo de Jerusalém? E quando seria a volta de Jesus a essa terra? E quando seria o final de tudo? E a partir daí Jesus começa agora a dar a explicação, ou a responder, melhor dizendo, a essas perguntas. E Jesus diz, no versículo 4, e ele lhe respondeu, Jesus começa a responder essas perguntas. Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Veja, não fiquem assustados, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados. Jesus começa a fazer aqui essa sequência, né, de respostas, para que os discípulos ficassem ali, na verdade, antenados em tudo isso. E o que é que a gente pode aprender com isso aqui? Jesus aqui está respondendo aos discípulos as perguntas que lhe foi feita. Eles fizeram aí 3 perguntas. A primeira delas, quando Jerusalém seria derrubada? A segunda, quando Jerusalém o templo seria derrubado. A segunda, quando seria a volta de Jesus? E a terceira, quando seria o fim de todas as coisas? Né? Que é isso aqui, a consumação do século, ou o fim de todas as coisas. Porque essa era a fé. Essa era a fé. E Jesus continua do capítulo 5 em diante, dizendo a eles, do capítulo 4 em diante, dizendo a eles, veja que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus disse a seus discípulos, tomem cuidado para que ninguém lhe engane. Tome cuidado para que ninguém lhe engane. Essa foi a primeira coisa que Jesus disse a ele. Tome cuidado para que vocês não sejam enganados. Essa é a primeira coisa que Jesus diz a ele. No versículo 4. No versículo 5 ele diz, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então Jesus disse aos seus discípulos, tome cuidado, sejam cautelosos, porque virão muitos em meu nome para que não lhe enganem. É isso aqui que Jesus disse aos seus discípulos, porque haveriam de vir muitos no nome dele. E disse, certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. E aí Jesus faz uma nova advertência. Veja que vocês não fiquem assustados, ou tomem cuidado para que vocês não se assustem. 2 recomendações Jesus fez aqui nessa resposta. Tome cuidado para não serem enganados, porque virão pessoas em meu nome dizendo ser o Cristo. Então tomem cuidado. E depois ele disse, porque haverão de acontecer coisas. Ele disse, mas essas coisas que acontecerão, não se assustem. O que é interessante é que em toda essa passagem que a gente discorre, você vai ver falando as 2 coisas, a minha fé aqui,
é que Jesus responde as perguntas, pelo menos as duas perguntas, de quando aconteceria a destruição do templo e de quando seria a sua volta. Ele aqui começa a responder essas duas perguntas, porque há algo interessante. Se você já acompanhou, já leu, já ouviu alguma pregação sobre a destruição do templo de Jerusalém, você vai perceber que todas essas coisas aconteceram. Aconteceu pessoas que chegaram lá querendo ser o Salvador, querendo ser o Cristo, ser o enviado de Deus para a nação de Israel e para aqueles que ali estavam no templo de Jerusalém. Como também apareceu muitos ali, né, que ficaram assustados com as coisas que ali aconteceram, porque as bárbaras aconteceram ali na destruição do templo. Então Jesus, falando para os seus discípulos, foi isso que ele disse. Mas se a gente pegar esses acontecimentos, essas barbaridades que aconteceu, que homens chegariam lá se apresentando como Cristo, como Salvador, como Filho de Deus, que viria trazendo a solução para a dificuldade daqueles homens, e trouxer para os nossos dias, não vai ser diferente, meu querido. Vamos sim, nós já temos muitos homens que têm se denominado como o Cristo, como um Salvador, alguém que tem a resposta final para a solução do seu problema, da sua dificuldade, do seu caos, do momento no qual você está vivendo. Nós temos homens que estão se apresentando com essas características, ainda não se revelaram verdadeiramente, mas tem homens que estão se apresentando, estão preparando o terreno para no momento certo se apresentar como Cristo de Deus, que veio para trazer a solução para o mundo. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós vamos sim encontrar homens que se levantarão com essa ideia, com esse pensamento, com esse propósito. Outra coisa que a gente para ver aqui, que aconteceu na destruição do templo, que já começou a acontecer em nossos dias, está aqui quando Jesus diz: não fiquem assustados, porque e certamente vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Veja, não fique assustado, porque isso é necessário que assim aconteça. É necessário que isso aconteça. Assim foi com Jerusalém. Era necessário que aquilo acontecesse. E assim é nos nossos dias. Se trouxermos de lá para cá, para os nossos dias, estamos vivendo tempos difíceis. Que hoje, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, a gente pode saber que essas coisas já estão acontecendo. E a recomendação de Cristo para os apóstolos dele foi: cuidado para que você não seja enganado pelos falsos cristos. Não se assuste, nem se desespere, não entre em ansiedade nem em medo, por causa das guerras, dos rumores de guerra, nem por causa da fome, e nem das doenças ou as pestes que virão. Não se assuste, porque Jesus disse que tudo isso é necessário acontecer. E é aí que eu quero tocar, como eu introduzi essa palavra. Por causa dessa situação que estamos vivendo, tem vivido angústia, tem vivido medo, tem entrado verdadeiramente em pavor por causa dessa situação. E o que Jesus está dizendo para mim e para você, porque disse lá aos discípulos e diz a nós hoje: não se assuste, não se assuste, não se demova, não dê um passo fora da sua fé, permaneça firme, crendo naquilo que Cristo disse, porque Cristo, ele verdadeiramente ministrou aos seus discípulos, e isso serve para mim e para você nos nossos dias, porque os discípulos fez algumas perguntas, e entre essas perguntas foi feita, pelo menos nessas perguntas, duas, que para eles foram cruciais, como também é para nós, como serviram para eles, servem para nós hoje. Apareceriam vários homens sendo Cristo. Estamos nos dias nos quais estão aparecendo.
E ele também disse que apareceria guerra, rumores de guerra, fomes e pestes, reinos contra reinos, nação contra nação, coisa a qual já está acontecendo em nossos dias. Então não se assuste, permaneça firme na sua fé, porque Jesus disse que isso é necessário que aconteça. Eu quero dizer isso: se você espera as promessas de Deus para a sua vida, e as promessas da vida de Cristo, ela é uma realidade para a igreja, ela vai acontecer a qualquer momento desse. Cristo está vindo buscar a sua igreja, e se você é um desses que tem essa fé, que espera a vinda do seu Senhor e Salvador da igreja, você não deve ficar assustado, meu querido, porque isso que acontece é o que está acontecendo e o que acontecerá. Jesus disse que isso é só o princípio, o início das dores. Então tudo isso que está acontecendo é para que a gente firme os nossos pés no chão, ou melhor, na rocha, que é Cristo Jesus, e para que a gente permaneça firme quando a calamidade vier, para que a gente não venha ser demovido da nossa fé, de que estamos esperando um Cristo que vai vir para buscar os seus, no qual eu e você, todos aqueles que o aceitaram, fazem parte. Mas nós estamos como que, vou dar aqui um exemplo, nós estamos como que uma mulher que está grávida. A mulher que está grávida, que não vê a hora de ver o seu nenenzinho nascer para poder acariciar, beijar o seu nenenzinho. Mas uma coisa acontece com ela. Ela não quer passar. Ela está orando, está fazendo tudo para que as dores não venham. Para que o neném precise nascer. Para que ele possa nascer, melhor dizendo. Necessário se faz que as dores venham. As dores antecedem o parto, antecedem o nascimento. Então, se você espera a vinda de Cristo, saiba de uma coisa: assim como aquela mãe que anseia ver o seu filho nascer, para poder abraçar, beijar e acariciá-lo, não se importa pelas dores que vai passar, para ter o prazer de ter o seu filho no colo. Seja como esta mãe. Entenda uma coisa: o que estamos passando hoje não é algo que não foi predito, não é algo que não foi dito antes, é algo que já foi dito, e ela é necessário. Algo que é necessário é algo que não pode faltar. Então, que a gente entenda uma coisa, e ainda mais, nós não estamos nem nas dores, nós estamos nos princípios dela, estamos no início das dores. Tudo isso que está acontecendo são o início das dores, não é nem as dores. Então eu quero dizer uma coisa a você, meu querido: se prepare, é tempo de preparar-se, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de ler, é tempo de meditar, é tempo de buscar o encontro com Deus, é tempo de buscar um face a face com Deus, porque é isso que vai lhe manter firme na rocha, não é outra coisa. Entenda uma coisa: Jesus disse que nesses dias surgirão falsos mestres. A Bíblia está cheia sobre isso, que nesses últimos tempos levantar-se-ia vários falsos mestres, aqueles que com tamanha audácia de dizer que era o Cristo. Então, não se engane e nem se deixe enganar. Eu tenho dito aqui para as ovelhas aqui na CELC, aqui na comunidade evangélica Liberdade em Cristo, é uma das coisas que a gente tem feito aqui incansavelmente, é poder estar levando os irmãos a conhecer a palavra, a comer a palavra, a encher o seu interior da palavra, a ruminar a palavra, a orar, a jejuar, a buscar, a conhecer esse Deus. Porque Oséias disse que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E que conhecimento é esse? Muitas vezes não é somente o conhecimento teórico, porque o conhecimento, como eu preguei outro dia aqui atrás, o conhecimento ele existe em dois momentos pelo menos. O conhecimento ele pode ser adquirido, o
conhecimento teórico é aquilo que você vê nas letras, é aquilo que você conhece nas letras. Mas Jesus disse que nós, na verdade, temos que ir a Ele para aprender a ouvir dEle, mas para que a gente possa ter um outro conhecimento, conhecimento prático, vivencial, viver o que era prático. E é isso que Deus quer para que nós, na verdade, possamos ser alicerçados. É isso que precisamos, melhor dizendo, é sermos, na verdade, um apaixonado pela palavra, um apaixonado para viver as coisas espirituais, ler, orar, jejuar, meditar na palavra, adorar a Deus, para que a gente não possa ser enganado, para que quando os falsos mestres se levantem, a gente possa identificar pelo Espírito de Deus, olhar para eles e dizer, olhar para ele, perceber, discernir pelo Espírito, que ali se trata de um falso mestre. Há uma passagem na Bíblia que diz que ele vem vestido como peles de ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Os nossos olhos vão ver peles de ovelhas. Muitas vezes podemos até ouvir o mugido das ovelhas, os berros das ovelhas, mas o espírito daquele que tem intimidade com Deus, o espírito daquele que está em comunhão com Deus, vai olhar para a pele, vai ouvir o mugido, mas não vai se contentar, porque os olhos dele verá verdadeiramente o lobo que está por baixo daquela pele. E é isso que vai verdadeiramente nos salvar dessas questões, como também aquilo que vai fazer com que a gente mantenha-se firme nesse momento de dificuldade, é não ficarmos desesperados, é não termos medo, é sabermos que nós servimos a um Deus que antes que qualquer coisa acontecesse, Ele já nos preveniu, Ele já nos alertou, Ele já nos disse que iria acontecer, para que quando acontecesse, ou quando vier a acontecer nesses dias, a gente possa estar inteirado com o conhecimento teórico, para poder viver o conhecimento prático que muda toda a realidade. Amém? Então aqui foi o que Cristo disse aos seus discípulos: não fiquem assustados, não se engane. O homem, quando se assusta, ele perde o equilíbrio, ele sai do seu natural. O medo, ele muda a situação do homem, ele muda a capacidade de pensar, de raciocinar e de encontrar a solução. Então não se assuste, não tenha medo, não entre em pavor, porque tudo isso é necessário que aconteça. Todas essas coisas que estamos vivendo, é necessário que aconteça. Estamos no início delas. Então é hora de você se preparar. Se você que já leu, você que já tem uma boa leitura, um bom conhecimento, é hora de se aprofundar mais ainda. Se você não tem, é hora de começar, porque certamente estamos somente no início das dores, como Jesus aqui diz. Isso é só o início das dores. Então vamos estar prontos e preparados para que quando tudo isso acontecer, a gente se mantenha firmes. Amém? E é isso aqui que ele está dizendo. E ainda tem mais, ele diz: vocês serão atribulados, vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aqui é só para que você possa entender que nós não estamos ainda nem no meio de toda essa situação. Porque por mais que a coisa esteja difícil, nós ainda não estamos sendo perseguidos, mas iremos. Ninguém está sendo preso, mas iremos. Aqueles que mantiverem firme o seu testemunho e se opor a todas as ordens que vêm contrária à palavra de Deus, serão sim, porque a palavra não pode mentir. Cristo não disse isso de brincadeira, ele não disse isso para nos assustar, ele disse isso para nos preparar, que verdadeiramente tudo isso vai acontecer, e temos visto acontecer em pequena escala, mas veremos acontecer em larga escala, em grande escala.
E é isso que eu quero trazer nessa noite a você, a igreja brasileira, a você que me ouve nesta noite. Eu quero lhe dizer que todas essas coisas que estão acontecendo é o início das dores. Ela ainda não é nem o meio das dores, ela é somente o início. Então dá tempo de você que não está preparado se preparar. Dá tempo de você que está preparado se preparar mais ainda. Para que quando essas coisas acontecerem, você não seja pego de surpresa. Você não seja, na verdade, atemorizado. Para que você não seja enganado. Porque Jesus disse isso aqui para os discípulos, se referindo ao acontecimento que iria acontecer em Jerusalém sobre o templo, e aconteceu. Mas também aquilo ali é como se fosse uma pequena amostra do que vai acontecer no final dos tempos. Coisas terríveis aconteceram em Jerusalém. Lá disse que cercaram, chegou ao ponto de mães comerem os seus próprios filhos, porque o exército romano sitiou, cercou Jerusalém. Ninguém nem entrava e nem saía. Chegou um momento que toda a alimentação que Jerusalém tinha acabou, a água acabou, e eles tiveram, para poder manter-se vivos, terem que comer os seus próprios filhos. Eu quero dizer uma coisa a você: não será diferente nos nossos dias. Não será diferente nos nossos dias. O terror que vão implantar não será coisas diferentes. Como já diz aí, a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Assim também como Deus não brinca de ser Deus. Tudo que Deus diz, nós abrimos aí a internet, abre o WhatsApp, são tantas mensagens que a gente encontra, de tantas pessoas que você não conhece, não sabe verdadeiramente a fé dessas pessoas. São tantas profecias, são tantas palavras, entre aspas, de Deus, que você não conhece quem está falando. E muitas são os crentes, muitos são as pessoas que têm seguido essas coisas, que têm dado crédito a essas coisas, têm gastado o seu tempo em ouvir essas coisas. Não quero dizer aqui que você não ouça, porque sei que tem homens de Deus falando também. Tem homens de Deus com direção de Deus ministrando para a igreja, eu sei disso. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu querido. Eu quero dizer uma coisa a você que me ouve. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso. O que um pregador prega, ele prega, se for um pregador sincero, aquilo que é experiência na sua vida. Serve para ele, serve para quem o ouve. Serve para você que me ouve hoje. Mas eu quero dizer a você aquilo que verdadeiramente vai servir para a sua vida, que encaixa como uma luva feita sob medida. É a experiência que você tem com Deus. A experiência quando você lê, quando você medita na palavra, quando você ora, quando você entra em jejum diante da presença de Deus, quando você derrama lágrimas verdadeiras diante de Deus, quando você rasga o seu coração e não as suas vestes diante de Deus, para buscar de Deus uma direção para a sua vida, uma palavra para a sua vida. É isso que muda a realidade do homem. É isso que é eficiente e eficaz para mudar a realidade do homem. É quando o homem busca Deus. É quando o homem ouve, sim, pregações. Quando lê livros. Quando ouve testemunhos de pessoas sinceras e verdadeiras que tiveram experiência com Deus. Isso serve para nós que lemos e que ouvimos. Isso serve para nós como uma maneira, mas a experiência é dele. Você tem que ter a sua, eu tenho que ter a minha. A experiência é deles, nós precisamos ter a nossa. Precisamos nos reclusar, entrar no nosso quarto, ou procurar um lugar onde a gente possa estar à vontade, para que a gente possa levar a palavra de Deus, para que a gente possa meditar na palavra, para que a gente possa orar, para que a gente possa louvar, para que a gente entre em jejum, para que a gente de maneira desesperada busque a face de Deus, pedindo a Deus uma direção para a nossa vida, porque é isso que vai mudar a nossa realidade. E a palavra de Deus diz: busque ao Senhor
enquanto você pode achá-lo. E esse é o tempo no qual você pode achar a Deus. Você ainda pode achar a Deus. Então busque esse Deus. Busque a Ele. Porque verdadeiramente, meus queridos, eu quero lhe dizer, todas essas coisas irão acontecer. Algumas já aconteceram. Outras irão acontecer. Eu não sou um estudioso, né, das profecias finais, dos sinais dos tempos. Mas essa palavra aqui, ela deixa clara. Essa palavra esclarece como a luz do sol ao meio-dia. Que essas coisas que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Já vivemos coisas muito terríveis. Doenças que se aplacou sobre as nações. Mas hoje estamos vivendo em um período onde a gente está entrando em uma situação de nos ser tirado aquilo que é mais importante ao ser humano, é o seu direito de ir e vir. Temos visto aí governadores que estão fazendo projetos de leis. Justamente aqui já tive o conhecimento que aqui em Sergipe, o nosso governador aqui em Sergipe mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Ouvi isso de um deputado estadual. Se eu estiver mentindo, estou mentindo por ele. Ele mandou uma mensagem para o meu WhatsApp e disse a mim que o nosso governador enviou para a Assembleia um projeto de lei que, se aprovado, todas as pessoas que forem pegos nas ruas e não tiveram a justificativa por estar na rua, essas pessoas pagarão uma multa de R$5.000, podendo até ser presa. Então observe que as coisas ainda não estão como vão ficar. A gente está no início, porque até agora estão nos pedindo que fique em casa. Mas vai chegar um momento no qual vão nos obrigar. E outra coisa que a gente tem visto, saiu aí nas mídias aí, um vídeo onde o senhor Ciro Gomes, né, aí do Ceará, um dos donos do Ceará, porque para mim ele é o dono do Ceará, aquele homem. O Ceará, na verdade, todo mundo que mora lá mora de favor para ele. Ele lá é o dono, todo mundo tem que dar a benção àquele homem, ou a família dele. Ele disse aí em alto e bom tom, que por ele já tem autorização do Ministério Público, de poder botar na rua e prender aquelas pessoas que desobedecerem às ordens. E ele fez questão de frisar, seja quem for, mas no quem for, depois do quem for, ele deu nomes, seja padres ou pastores. E disse até que já prendeu um, já levou um coercitivamente para a delegacia. Então observe, nós não estamos ainda. É momento de preparação, é momento de você cingir os lombos, é momento de você dar a devida importância àquilo que Jesus falou para mim, para você, para nós, que somos igreja. É momento, é por isso que eu disse a você, eu ia trazer nessa noite uma palavra de vida e de esperança para você que me ouve nessa noite. E a palavra de vida e esperança que eu trago para você é que ainda há tempo. É tempo de você buscar a Deus e o encontrar. É tempo de você meditar na palavra, porque ela ainda está em nossas mãos, está em nosso poder. É tempo de você usar esse período reclusado, no qual você não está estudando, para que você possa ser instruído, para que quando essas coisas vierem a acontecer, você permanecer firme. Esse é o momento de você cavar fundo, cavar o mais profundo possível, até encontrar a rocha, para que você possa colocar o seu alicerce, porque é isso que vai fazer a diferença na vida do ser humano. Jesus falando sobre alicerce, sobre os dois homens prudentes e o outro imprudente, ele disse que o homem prudente é aquele que cavou profundamente até encontrar a rocha, para ali começar a construir o seu alicerce, levantar a sua sustentação, a sua base. Esse ele disse que era o homem prudente. O imprudente, ele disse que levantou a sua casa sobre a areia. Ele disse que esse preguiçoso, que não quis cavar para encontrar a rocha, ele disse que é um imprudente, ele é um preguiçoso.
Então eu quero nessa noite trazer uma palavra para o seu coração. Não seja imprudente, não seja preguiçoso, seja prudente, seja trabalhador. Cave o mais fundo possível até encontrar a rocha, para que aí você possa colocar, levantar os seus alicerces. Porque Jesus disse que o que vai fazer a diferença na vida do homem é justamente isso. Porque todas as duas casas, na sequência desse texto, passarão por provação, passarão por testes. E ele diz que aquele imprudente e preguiçoso que colocou sobre a rocha, quando os testes veio, ele foi reprovado porque a sua casa caiu. Mas ele disse que o prudente, o trabalhador, aquele que cavou o mais profundo até encontrar a rocha, quando veio as dificuldades, ele permaneceu de pé. Ele não arredou a sua fé. Ele continuou crendo. Ele não arredou a sua fé nos momentos de provação e de dificuldade. No momento de catástrofe, no momento no qual as coisas vieram como um furacão sobre ele, ele permaneceu de pé. E é isso que eu quero trazer para a sua vida nessa noite. Essa é a palavra que eu quero dar para a sua vida nessa noite. Essa é a palavra de vida que eu quero botar no seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus semeie essa semente no seu coração nessa noite. Semeie essa semente de vida e de esperança. Ainda é tempo. Ainda é tempo, melhor, esse é o tempo de você cavar o mais profundo possível até encontrar a rocha, para que aí você possa colocar o seu alicerce, para que quando as coisas piorarem, chegarem o momento no qual as coisas sofrerem a maior intensidade da perseguição, na qual não somente seremos perseguidos, ouviremos falar, mas estaremos em meio a essa catástrofe, a essas coisas que acontecerão em uma grande magnitude. Ela não nos abale, ela não nos tire da nossa fé, mas que a gente permaneça firmes. E como diz aqui o texto no final, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Melhor dizendo, o versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Só vai perseverar até o fim aqueles que têm o seu alicerce sobre a rocha, aquele que foi prudente, aquele que buscou a face do Senhor, aquele que não foi preguiçoso, aquele que não foi descrente, aquele que verdadeiramente nunca se demoveu da sua fé, porque a sua fé está em Cristo, e sabe que todas essas coisas na face dessa terra, elas são passageiras. Mas as promessas de Deus em Cristo, elas são eternas. Passarão céus e terras, mas as palavras dele não passarão. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa noite. Essa é a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Não se deixe enganar. Não se engane. E nem tenha medo, nem se assuste. Mas uma coisa eu quero lhe dizer. É tempo de buscar a Deus. Para que essas coisas não lhe pegue e lhe engane. E nem para que essas coisas lhe cause um temor que não deve causar. Mas para que essas coisas sejam motivo de alegria e de regozijo. Porque você sabe que você vai permanecer de pé. E quando essas coisas passar, ou melhor, no momento certo, Cristo haverá de vir e virá buscar a sua igreja. E aqueles que permanecerem firmes até o fim serão levados para estar com Cristo. E aí por diante, ele diz que enxugará a lágrima de todo olho. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque lá verdadeiramente estaremos com ele para toda a eternidade. Então eu quero deixar essa palavra à sua vida nesse momento. Creia, porque é a fé no verdadeiro Deus que salva o homem. Amém? Quero agradecer desde já vocês que permaneceram aí conosco, que ouviram essa palavra, né? Quero agradecer e peço que Deus verdadeiramente semeie essa palavra no seu coração, que nesta noite
você parta para um novo estágio da sua vida. Se você é alguém que já tem um conhecimento da palavra, uma experiência de vida, eu profetizo sobre a sua vida, que você aprofunde cada vez mais o conhecimento desse Deus que tem promessas grandiosas para a sua vida. Se você é aquele crente que quis colocar a sua casa sobre a areia, eu quero dizer uma coisa a você. Eu profetizo sobre a sua vida. Que Deus, nesta noite, pelo Espírito dele em seu coração nesse momento, lhe leve a um estágio de vida onde você seja desafiado e você aceite o desafio em cavar o mais profundo para poder encontrar a rocha e levantar os seus alicerces da rocha para que você não venha cair. Para que quando essas coisas acontecerem, você nem se engane e nem fique com medo, mas muito pelo contrário, que você se alegre, regozije-se, porque isso verdadeiramente são os sinais, isso é o sinal de que verdadeiramente o que Cristo disse está se cumprindo e que a volta dele está às portas. E se você quer ir morar com Cristo na eternidade, então tome essa palavra no seu coração. Eu profetizo sobre a sua vida e que você tome essa palavra na sua vida e faça ela uma realidade, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que nos assistem. Que Deus continue falando ao seu coração durante esta noite. Amém? Eu quero orar para que a gente possa estar encerrando. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e a gente vai estar orando. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ó Deus, ó Pai, ela nos orienta, Pai. Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai, falando aos discípulos, ministrando aos discípulos, ensinando aos discípulos, disse a eles que tomassem cuidado para que eles não fossem enganados. E assim serve para nós. E ele disse mais um pouco à frente, para que eles tomassem cuidado, para que não viessem a se assustar, a se desesperar. Ó Deus, que nesses dias nós possamos entender, Pai, que estamos em um momento qual não estamos, ó Deus, ó Pai, para sermos enganados, mas que a gente venha buscar se alicerçar na palavra, conhecer a palavra, como deve conhecer, para que não possamos sermos enganados. E diante, ó Deus, ó Pai, das situações e circunstâncias que estamos vivendo, e que viveremos, e viverão todos aqueles que estiverem vivos, quando essas coisas vierem acontecer, que eles possam estar firmes sobre a rocha, para que eles não venham se desesperar, não venham entrar em pavor, porque todo homem, ó Deus, ó Pai, que entra em pavor, ele perde o equilíbrio, ele perde verdadeiramente, ó Deus, ó Pai, o sentido do raciocínio, as coisas como devem ser. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha voltar atrás, para que a gente venha desistir da fé, mas muito pelo contrário, todas as coisas que acontecerem, sejam elas, ó Deus, ó Pai, prova de que as coisas que estão acontecendo já foram preditas, e que nós verdadeiramente estamos aguardando o soar da trombeta, para que possamos estar de uma vez para todos sempre com Jesus Cristo na eternidade. Então, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre a tua igreja, que a tua igreja não se deixe enganar, que a tua igreja não tenha pavor e nem medo, mas que a tua igreja permaneça firme, debatendo e indo de encontro a todo falso profeta e falso Cristo que se levante. Que a tua igreja, ó Deus, ó Pai, não entre em pavor e medo, mas se mantenha firme na palavra e regozije-se, alegre-se cada vez mais com todos os acontecimentos que acontecem, que vierem a acontecer, porque todos eles já foram preditos, e isso é motivo de alegria, porque esperamos um Cristo que verdadeiramente, nesses dias, irá surgir para vir buscar a sua igreja, a qual somos nós. Então, em nome de Jesus, continua, Deus, ministrando sobre nós, nos fortalecendo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que nós te oramos, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do seu amado Filho e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. E você diz aí na sua casa, amém, amém e amém.